Você sente cansaço, visão embaçada ou formigamento e acha que é só a idade chegando? Foi exatamente o que Roberto pensou. Até que sua visão começou a desaparecer. Ele acreditava que seu açúcar alto era só mais um número no exame. Mas, por trás disso, estava um alerta silencioso que o corpo já gritava há anos. Neste vídeo poderoso e inspirado em casos reais, você vai descobrir quais são os sinais ignorados do diabetes tipo 2. Por que a maioria dos idosos só descobre quando já é tarde? Como uma alimentação certa pode recuperar a visão, o corpo e a autoestima? E o que fazer agora para evitar complicações sérias? Este não é só um vídeo sobre saúde. É um despertar para quem ainda acha que açúcar alto é inofensivo. Eu sempre achei que tudo era culpa da idade. Esqueceram onde deixei os óculos, sentir um cansaço estranho depois do almoço, aquela sede insistente no fim da tarde. Tudo isso para mim era normal depois dos 60. Eu me olhava no espelho e dizia: você já viveu muito. Isso é só o tempo cobrando o que é dele. Só que o tempo não era o culpado dessa vez. Meu nome é Roberto, tenho 66 anos. E até pouco tempo atrás, achava que ter um pouco de açúcar alto era coisa simples. Algo que dava para controlar só tirando o açúcar do café ou evitando sobremesa. Eu estava errado. E paguei um preço que quase me custou a visão. Tudo começou com algo que parecia inocente. Visão embaçada. No início, achei que era o sol entrando pelos olhos, ou a tela do celular que eu usava mais do que devia. Mas a névoa nos olhos começou a ficar mais constante. Parecia que eu estava vendo o mundo por trás de um vidro sujo. Pisquei, lavei os olhos, comprei colírio. Nada adiantava. Aí veio o susto. Estava no mercado com minha esposa quando li o preço errado de um produto. Em vez de R$ 12, li 120. Ela achou engraçado. Rimos. Mas no dia seguinte, no caminho de casa, não consegui ler a placa de trânsito. Ela estava lá, enorme, a menos de 20 metros. E era como se alguém tivesse apagado as letras com uma borracha invisível. Foi ali que senti pela primeira vez medo. Fui ao oftalmologista. Ele examinou com calma e fez uma pergunta simples. O senhor é diabético? Não. Respondi. Tem certeza? Fiquei em silêncio. Já fez um hemoglobina glicada? Ele insistiu. Acho que só glicemia normal, num exame antigo. Respondi. Ele apenas balançou a cabeça, digitou algo e me entregou um pedido de exame. No dia seguinte, colhi o sangue em jejum. E quando voltei com os resultados, o médico não fez rodeios. Seu exame mostra uma hemoglobina glicada de 8,9. Isso indica que o senhor tem diabetes tipo 2 há algum tempo e não está controlada. Eu travei. Olhei para minha esposa, que também ficou muda. Mas eu não como doce. Soltei, quase como uma desculpa. Ele suspirou. Diabetes não é só sobre açúcar de mesa. É sobre tudo o que o corpo transforma em glicose. Arroz branco, pão, farinha, refrigerantes, embutidos. E mais importante, é sobre como o seu pâncreas responde a tudo isso, com o tempo. As palavras dele ecoaram nos dias seguintes. Diabetes. Visão embaçada. Risco de retinopatia. Risco de cegueira. Eu, que sempre me orgulhei de ser um homem independente, agora me via sendo conduzido pela mão até dentro de casa. A luz forte me incomodava. As letras pequenas pareciam formigas dançando no papel. E a pergunta que me sufocava era: como eu deixei isso chegar tão longe? Sem perceber? A resposta estava nas pequenas concessões que fiz ao longo da vida. Comer só um pãozinho a mais no café. Deixar de caminhar porque estava frio demais. Trocar a água por suco. Achar que exames só servem para quem está doente. Achar que o corpo ia me avisar. Mas ele avisou. Só que eu não escutei. Comecei a pesquisar. E quanto mais lia, mais revoltado ficava. Descobri que milhões de idosos no Brasil vivem com diabetes tipo 2 sem saber. Os sintomas são sutis. Cansaço, sede, urina frequente, visão alterada, formigamento nas pernas. Muitos confundem com o envelhecimento normal. Só descobrem quando o problema já causou danos. Foi quando decidi que não ia esperar ficar cego para mudar.
Procurei uma nutricionista especializada em diabetes e terceira idade. Cheguei no consultório com uma lista de medos e outra de hábitos errados. Ela ouviu tudo, sem julgamento, e me disse uma frase que mudou minha trajetória. A boa notícia, Roberto, é que a gente consegue fazer muita coisa com comida de verdade. A má notícia é que você vai precisar reaprender a se alimentar. Mas eu estarei aqui para ajudar. E foi assim que começou minha reeducação alimentar. Nos primeiros dias foi difícil. Trocar o pão francês por ovos mexidos com vegetais, deixar o arroz branco e o macarrão de lado, aprender a gostar de aveia, chia, abacate. Mas à medida que o tempo passava, eu me sentia vivo de novo. A glicemia começou a cair. A névoa nos olhos diminuiu. A energia voltou. E o mais impressionante, voltei a enxergar o mundo com nitidez. Não só com os olhos, mas com a consciência. Entendi que cuidar da alimentação não é só sobre o que entra na boca. É sobre o que a gente permite que fique dentro da nossa vida. E eu estava cheio de desculpas, de negação, de maus hábitos que usavam a idade como disfarce. Hoje, 6 meses depois daquele exame, minha hemoglobina glicada está em 6,2. Minha visão estabilizou. Meus exames melhoraram. Mas mais do que isso, minha relação com meu corpo mudou. E se eu puder deixar um conselho para quem está assistindo, não espere a visão escurecer para enxergar a verdade. A diabetes não chega gritando. Ela sussurra. E quando você escuta, ainda dá tempo. Nos primeiros dias da mudança, a sensação era de luto. Luto por abandonar tudo o que eu chamava de prazer. O pão quentinho da padaria, o arroz soltinho no almoço, o cafezinho com leite condensado que eu tomava escondido da minha esposa, como se fosse um segredo inocente. Mas então, algo mudou. Depois da primeira semana sem esses alimentos, uma manhã me levantou de forma diferente. Não foi a glicose que me acordou. Foi o silêncio dentro do meu corpo. Pela primeira vez em muito tempo, não havia aquela pressão nos olhos, nem aquela dorzinha na testa. E naquele dia, enquanto preparava meu novo café da manhã, ovos mexidos, abacate, uma colher de linhaça, eu entendi que estava começando a me libertar. Comecei a estudar a comida. Não como alguém obcecado, mas como alguém que finalmente entendeu que comida é escolha e que a cada refeição eu podia me proteger ou me machucar. A nutricionista me explicou sobre o índice glicêmico. Antes disso, essas palavras pareciam coisa de laboratório, mas ela foi direta. Quando o senhor come um alimento com alto índice glicêmico, ele vira açúcar rápido demais no sangue. Seu corpo não dá conta. A insulina entra em pânico. E o excesso de glicose começa a machucar seus olhos, seus rins, seus nervos. Devagar e em silêncio, anotei tudo. E comecei a trocar. Troquei pão por ovos com espinafre. Troquei suco de caixinha por água com limão e hortelã. Troquei arroz branco por lentilhas e quinoa com legumes assados. Troquei sobremesa por um quadradinho de chocolate amargo com morangos frescos. No início, a boca estranhava, mas o corpo agradecia. Com 15 dias comecei a dormir melhor. Com 30, a glicemia de jejum caiu de 150 para 98. Com 40 dias, voltei a enxergar meu jornal pela manhã sem forçar os olhos. Mas não foi só a comida. Incluí caminhadas leves ao amanhecer. 20 minutos, só eu e meu silêncio. Ouvia os pássaros, sentia o sol no rosto e agradecia. Depois, aprendi sobre o que a nutricionista chamou de rotina anti-inflamatória. Dormir cedo e respeitar o ritmo do corpo. Evitar frituras, embutidos e açúcar oculto nos alimentos industrializados. Tomar chá de canela e hibisco à tarde para controlar a glicemia. Consumir fibras e proteínas em cada refeição. E o mais importante, escutar os sinais do corpo com humildade. Um dia perguntei a ela: doutora, por que ninguém fala dessas coisas de forma simples? Por que a gente só descobre depois que adoece? Ela me olhou com um sorriso triste. Porque a verdade não vende. O que vende é medo, é remédio, é milagre de cápsula. Mas a comida cura em silêncio. Só que exige tempo e paciência. Voltei para casa com aquilo ecoando na alma. Ali, decidi que minha missão não era só me curar. Era falar, contar, avisar outros como eu.
Homens e mulheres que acham que açúcar alto é só um número a mais no exame. Mas não é. É um aviso. Um pedido de socorro que o corpo faz em silêncio. Uma tarde, ao visitar um amigo doente no hospital, vi a ficha dele presa à maca. Diabetes avançada, insuficiência renal, perda visual parcial. Ele me olhou e disse: "Eu achei que fosse só uma formigação na perna. Agora, tô aqui, preso a essa máquina." Segurei sua mão e disse a única coisa que me veio: "A gente não pode voltar, mas pode evitar que outros cheguem aqui. E é por isso que eu estou contando tudo isso agora. Porque meus olhos quase se fecharam para sempre, mas abriram minha consciência. E talvez a sua esteja precisando disso também." Depois de 3 meses seguindo a nova rotina, voltei ao consultório para repetir os exames. Entrei com o coração acelerado, mas determinado. Já não era mais o homem assustado de antes. Era alguém que tinha escutado o corpo e, pela primeira vez, respondido com respeito. A médica abriu os resultados, folheou lentamente e sorriu. "Roberto, sua hemoglobina glicada caiu para 5,8. Está fora da faixa de diabetes. Isso significa que o senhor está controlando com estilo de vida. E está vencendo." Respirei fundo. Por dentro, chorei como criança. Não pelo número no papel, mas porque recuperei a vida que estava me escapando sem aviso. A visão estava mais nítida, o corpo mais leve, a mente mais calma. Mas o que mais me impressionava era a clareza emocional que veio com a mudança. Comecei a valorizar o que antes eu ignorava. O sabor real de um alimento fresco, o silêncio do início da manhã, o prazer de caminhar sem pressa, a alegria de se cuidar não por obrigação, mas por gratidão. Muita gente pensa que depois dos 60 é tarde para mudar, que o corpo já está cansado demais. Mas eu descobri que o corpo não está cansado de viver, está cansado de ser maltratado. Quando você cuida, ele responde. Quando você escuta, ele sussurra de volta: "Obrigado." Hoje minha rotina é simples, mas poderosa. Acordo cedo e bebo um copo de água com limão. Faço um café da manhã rico em proteínas e fibras, ovos, sementes, frutas de baixo índice glicêmico. Caminho 20 a 30 minutos, mesmo que seja dentro de casa em dias de chuva. Evito alimentos que aumentam picos de glicemia, refrigerantes, farinhas brancas, embutidos. Incluo vegetais crus, folhas verdes, azeite de oliva, castanhas e chás anti-inflamatórios todos os dias. Desligo o celular à noite. Leio. Respiro. Agradeço. Mas mais importante do que tudo isso é a decisão de não me sabotar mais. Porque hoje eu sei. A pior cegueira não é a dos olhos. É a de quem se recusa a enxergar o que precisa mudar. Se você está assistindo isso agora e sente que seu corpo está gritando por ajuda, escute. Não espere um susto. Não espere perder algo precioso para valorizar o que você ainda tem. A saúde não vem de fórmulas mágicas, nem de promessas em cápsulas. Ela vem de escolhas pequenas, feitas todos os dias. E mesmo que o mundo inteiro diga que é tarde demais, lembre, não é a idade que determina o seu fim. É a sua atitude. Eu sou prova disso. Hoje enxergo mais do que antes. E não é só com os olhos. É com o coração, com a consciência e com a certeza de que ainda dá tempo, se você quiser ver. Se essa história te fez repensar sua saúde, se você ou alguém da sua família já teve sintomas parecidos, conte aqui nos comentários o que você está enfrentando. Seu relato pode ajudar outras pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva.